É isso, eu já vou começar com uma outra convidada, porque a Lu tá lá em Belo Horizonte, curtindo um pão de queijo, o restinho das férias com a família, e a Bárbara Fonseca, que é coordenadora do futebol feminino do Cruzeiro, Cruzeiro que tem feito um excelente trabalho, cada vez mais avançando e nos deixando aí cheias de orgulho do que está sendo feito diante do futebol feminino. Então, eu vou chamar para esse papo a Bárbara, que está lá desde 2019, uma caminhada longa, já teve no América Mineiro, conhece muito do futebol de Minas Gerais. Bárbara, muito bom dia para você. E bom dia, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui de futebol feminino, principalmente do futebol feminino em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Espero aí contribuir para a gente cada vez mais potencializar a nossa modalidade. Olha, agora eu quero falar de craque, sabe? Aquela pessoa que coloca bola na rede, assim, que. E aí gosta de mexer no cabelo, fazer uns estilos diferentes, assim. Aí faz aquelas tranças que eu não sei quanto tempo demora pra fazer. E uma pessoa de personalidade, porque foi se apresentar lá na primeira vez na seleção brasileira. Enquanto às vezes as pessoas ostentam umas roupas de marca e tudo mais, ela foi com a camisa do Cruzeiro, com a camisa das cabulosas. Bianca Brasil, que prazer te receber nesse programa. Seja muito bem-vinda. Parabéns por esse momento maravilhoso que você está vivendo na sua carreira. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando sobre futebol feminino, sobre a minha carreira, sobre o Cruzeiro, que é uma coisa que eu tenho orgulho muito de falar. E vamos falar um pouquinho também sobre isso, sobre a minha chegada na seleção e muito sobre o futebol feminino, que é muito importante. É isso. Eu já vou tocar a bola pra Lu, porque a Lu, antes de começar o programa aqui, ela, como é que a gente vai fazer? A gente vai entrevistar, a gente vai comentar, porque tem tanta coisa pra falar. Então, Lu, o microfone é seu pra gente começar essa resenha com essas meninas do Cruzeiro que estão fazendo muito bonito e que eu tô no aguardo da Bianca na Olimpíada, que se Deus quiser lá em Paris, hein? Eu quero celebrar primeiro a mineiridade deste programa, né? Temos aqui eu e Yara mineiras, eu estou em BH, inclusive, no restinho aí de umas férias que eu ainda tenho, estou com essas duas super representantes do Cruzeiro que vem fazendo um papel muito bonito no futebol feminino nos últimos anos, vem só crescendo, né? Galgando degraus mais altos a cada ano que passa. E quero começar fazendo uma pergunta, né, para Bianca. Bianca, você que tem Brasil no nome, na verdade você pegou esse Brasil emprestado, né, e hoje representa todas nós aqui na seleção brasileira. Eu quero saber como que foi esse período em que você esteve na seleção. O Arthur Elias, a gente sabe que está neste momento de fechar a lista para as Olimpíadas, é uma reta final mesmo, tivemos os últimos testes agora contra a Jamaica, e você faz parte de um setor que é muito valorizado no Brasil, que é o ataque. A gente tem uma seleção muito ofensiva, muito agressiva, você nos representando muito bem. Qual foi a sua autoavaliação depois desses amistosos? Você jogou uma partida durante um tempo inteiro contra a Jamaica. Como você se viu neste jogo? Deu uma lambreta maravilhosa que, assim, derrubou a internet, né, gente? Todo mundo viu essa jogada dela. Queria saber como você se viu nesta partida e essa expectativa de estar na lista final, como você vê suas chances aí, agora que foi afunilando de vez para esta preparação final para os Jogos. Bom, primeiro foi uma honra, né, vestir a camisa da seleção brasileira novamente. Agora pela seleção principal, que foi minha primeira vez em amistosos. E pronta para esse momento, como eu falei, antes de ir para a seleção, depois de estar lá também, acho que eu repito isso, me vejo muito pronta para esse momento. Sei que é uma disputa muito boa ali na frente, né? São muitas atacantes que eu acho que tem que escolher, mas vejo bem nessa convocação, consegui fazer bons treinos, a gente não tem tanto tempo nos jogos, mas nos treinos a gente tem mais tempo e ele consegue ver muito mais. Acho que eu consegui entregar tudo que eu venho entregando nos Brasileirões, nos treinos pelo Cruzeiro. Eu acho que o torcedor sempre esperou da Bianca, eu consegui entregar lá dentro de campo, a minha personalidade. E o pouco tempo que eu tive também eu consegui entregar tudo que eu podia entregar. Tentei me movimentar, tentei chamar o torcedor para a gente. E acho que foi muito feliz com a Lambreta, que eu vinha fazendo, mas nem tanto. Acho que fica cada vez mais difícil fazer isso no Brasil, porque as zagueiras, né, ficam muito mais atentas, me conhecem muito mais, e as jogadoras lá de fora não veem, até porque foi minha primeira vez pela seleção, então foi um pouco mais fácil de conseguir acertar a Lambreta,
Mas muito feliz, acho que pelo momento do futebol feminino, ver o estádio lotado, acho que esses 2 amistosos no Brasil foi muito importante. É uma coisa que a gente vem batendo na tecla sempre, pedindo ao torcedor, pedindo a visibilidade, e foi uma coisa que a gente teve e conseguiu retribuir esse carinho para o torcedor. Então, eu vejo o Brasil muito forte para essas Olimpíadas e, se Deus quiser, o nomezinho da Bianca vai ficar. Se Deus quiser. Ô, Lu, e lambreta Estamos na torcida. é zero novidade. É zero novidade esse negócio de lambreta. Porque desde a base lá, ela já gosta de dar essas lambretinhas. E eu vou puxar pra Bárbara, né, pra gente falar. Ela é conhecida como a rainha das lambretas, né, Yara? A gente tem que lembrar disso. Ela tem tanta facilidade pra driblar que desde novinha ela é a rainha das lambretas. Então não é à toa, não. E eu vou puxar para a Bárbara, porque a Bárbara está desde o início, né, do projeto de futebol feminino do Cruzeiro, e a gente teve agora essa venda, né, do Cruzeiro, o Pedro chegando aí. Eu quero saber o que mudou para o futebol feminino, se é que mudou, se está num processo de organização, de reorganização em relação a isso. O que a gente pode esperar do futebol feminino, podemos dizer assim, com uma nova, antiga gestão, né, aí acontecendo dentro do Cruzeiro. E falar dessa montagem desse elenco, né? Porque trazer uma Bianca, eu me recordo da Bianca na Libertadores pelo Palmeiras, ganhando posição, quando o Palmeiras, né, foi o campeão da Libertadores lá no Equador. E de repente a Bianca chega como uma grande figura no Cruzeiro. Como que foi a montagem desse elenco, pensando nesse crescimento do futebol feminino? Bom, Yara, para trazer um pouco do que o Cruzeiro está, é importante dizer como que o Ronaldo comprou o Cruzeiro, né? Quais foram os desafios ali vencidos durante quase esses 2 anos e meio do Ronaldo enquanto dono e toda a diretoria ali, muito bem escolhida por ele. Tínhamos que vencer primeiro um processo muito forte de reestruturação, né? Tinha uma questão ideológica que precisava ser modificada. A questão financeira, eu acho que todo mundo nesse Brasil, quiçá até internacionalmente, entendia ali o momento que o Cruzeiro vivia. Então tínhamos que ter, assim, uma ideia de um planejamento mais a médio e longo prazo, porque, a princípio, precisava arrumar a casa que estava muito destruída. Esse era o contexto. Então chega um momento que o Ronaldo fez todo esse trabalho e entregou para um grande torcedor, para um apaixonado, que é o Pedro Lourenço, e que chega aí com uma possibilidade de investimento maior, né? Não tem não falar em desenvolvimento, principalmente no futebol feminino, que ainda está, né, avançando enquanto produto, falar em ordem financeira, em trazer de fato grana para que a gente consiga dar passos maiores. Então essa foi a ideia de pensar a médio e longo prazo, e já lá, antes do início do Ronaldo, era importante que a gente buscasse algumas atletas que nos ajudasse a empoderar o Cruzeiro. O Cruzeiro vivia ali um momento muito difícil no mercado, e pensar na Bianca, e depois eu conto um pouco como que foi fechar com a Bianca, em que momento que foi dia 31 de dezembro, 21 horas, era a noite já, querendo comemorar o Réveillon. A Bianca estava no seu descanso merecido, o empresário também no descanso, ali a gente trabalhando muito para que pudesse trazer a Bianca, porque a gente sabia da importância da figura da Bianca casar com o nosso projeto, a gente precisava empoderar, e foi muito importante trazer a Bianca. Então esse é o momento de expandir o nome Cruzeiro, o futebol feminino do Cruzeiro, casado aí com a possibilidade de recursos que o Pedro Lourenço, hoje o novo dono do Cruzeiro, vai conseguir nos entregar. Bianca, dia 31 foi tranquilinho assinar um contrato? Dia 31, como é que foi isso? Já tava com um champanhe na mão ali, depois falou, será que eu assinei? Será que eu não assinei isso aí? Como você falou, eu tava no Palmeiras, tinha acabado de ganhar a Libertadores, Paulista, a gente tava passando pelo Réveillon, a gente tava em Maresias, eu tava junto com as meninas do Palmeiras, e o meu empresário, Thiago, ele me mandou uma mensagem e falou assim, olha, eu tenho uma possibilidade, mas a gente teria que conversar agora. E aí eu falei, pô, Thiago, eu tô aqui em Maresias, tá? A internet em praia já sabe que não é muito boa, né? E aí eu falei, cara, a internet não é muito boa. Ele falou assim, não, deixa eu te ligar rapidinho pra te explicar mais ou menos como é que vai ser. E aí ele me explicou, só que eu já estou no país, né? E eu sei muitas coisas, muitas promessas que no fim não dá em nada. Então eu fiquei com muito pé atrás, e eu falo isso pra Bárbara, falo pra Kim, eu falei, cara, quando vocês falaram do projeto, eu fiquei meio assim, de tipo, vai ser tudo isso, tá bom que vai ser tudo isso. Eu duvidei muito pela realidade que eu vivi
E aí vivi muito pelo futebol feminino. E aí, quando elas falaram do meu projeto, foi a coisa que mais me encantou. Porque eu falei, cara, pô, elas estão olhando realmente para o futebol feminino e não só quer o produto Bianca para jogar e cobrar em cima dela, não quer saber do ser humano. Não, o tempo todo, tipo assim, tudo que prometeram foram até além. E é uma coisa que eu sempre me orgulho muito, sempre falo e bato no peito realmente pelo Cruzeiro, porque é uma coisa que tudo que me prometeram realmente estão cumprindo. E tá aí, né, na cara de todo mundo o quanto a gente conseguiu chegar no e todo mundo duvidou de muita coisa, né? Duvidaram muito quando eu saí do Palmeiras. Falaram, pô, você acabou de ganhar uma Libertadores, vai sair do Palmeiras para o Cruzeiro. E teve que acabar de também. Fez um ano, né, do Brasileirão um pouco abaixo. Mas eu acreditei muito no projeto, tive o respaldo de todo mundo, né? E foi vindo as contratações, e aí foi vendo o quanto fez diferença dentro do campo. Gente, que legal. E vamos falar agora também de títulos aí. Quando você sai do Palmeiras, você sai com o Palmeiras vencedor. Qual era a expectativa de fato de montar um elenco, de chegar, pô, o Cruzeiro tem que disputar, né? Porque, Bárbara, quando se monta um elenco como um todo, você quer chegar lá, você quer pensar em levantar um caneco. E é um projeto muito novo, né? O próprio Palmeiras também era um projeto que começa com a Rosana ali, né? E vai se reconstruindo. Como é que é isso na camisa do jogador, da jogadora de uma forma geral? Vou sair de um time vencedor porque eu quero vencer no outro time também. E aí, como um resultado, você vem com a camisa do Cruzeiro vestir a camisa da seleção brasileira. Como eu falei, acho que foi especial para mim a camisa do Cruzeiro. Eu falei, estava um péssimo atrás por questão do projeto, mas foi uma coisa que eu fui vendo no dia a dia que era diferente. Eu ia ter um respaldo, né, muito grande. Eu cheguei aqui muito feliz, muito tranquila, né? Foi diferente para mim, nunca tinha visto a camisa 10 no profissional, só na base. Foi diferente para mim ver o quanto o clube realmente estava acreditando no meu trabalho. E como eu falei, eu sou movida a desafio. Todo mundo duvidou realmente, né, da minha vinda pro Cruzeiro. Acharam que, né, eu ia estar ali no meio de tabela e a gente vê o quanto o Cruzeiro vem brigando. Ano passado, né, chegamos, né, nas quartas, ganhamos o Campeonato Mineiro, conseguimos a vaga para a Supercopa, batemos de frente com o Corinthians dentro da arena com 33 mil pessoas. Então, acho que o projeto do Cruzeiro realmente está num caminho muito bom e é só o começo. Eu tenho certeza que, né, a gente vai criando casca, vai entendendo as competições e com certeza a gente vai chegar muito longe. Bárbara, tem algum prazo? Já vou jogar a pergunta para a Ju aí, mas o Cruzeiro estabeleceu metas, prazos, até quando eu tenho que chegar? Quem mais eu quero trazer? Tem esse planejamento? Porque eu falo assim, eu conversava com a Kim e a Kim fala muito isso. Eu quero ter um planejamento de estrutura, algo muito bem definido dentro do Cruzeiro. Bom, Yara, é importante dizer isso. O Cruzeiro hoje está na posição que está, tendo, né, que brigar com os clubes paulistas, que a gente sabe, o estado de São Paulo é outro mundo, como eles iniciaram muito cedo o desenvolvimento do futebol feminino e como as cifras ali, elas têm um impacto maior. Para chegar e brigar com essas equipes, é importante a gente contextualizar onde estamos e onde queremos chegar. E tudo isso muito bem desenhado, ano a ano, se bobear, semestre a semestre. Então, falar de planejamento é muito importante para justificar o porquê o Cruzeiro vem no mercado e cada vez ganhando mais jogos, evoluindo mais e para além dos 3 pontos. Como que internamente também a gente reconstruiu. Isso tudo só é possível por planejamento. Porque com o planejamento você enxerga exatamente onde estão as carências e no que a gente precisa evoluir e qual o tempo para cada coisa. A gente entrega meta para todas as atletas. É importante dizer assim, toda vez que a gente busca um atleta, a gente não faz esse protocolo que todos os clubes fazem, que é comunicar o empresário fala com o atleta e você não tem aquele contato com o atleta. A gente sempre, até antes mesmo de colocar a proposta, a gente traz atleta para dentro do clube. É importante o atleta conhecer qual a estrutura que a gente tem, de que forma que a gente trabalha e onde a gente quer chegar. Isso estabelece pactos. As atletas têm conhecimento de onde o Cruzeiro, como o Cruzeiro quer fechar o seu 2024 e qual que é o próximo passo para 2025 e as próximas temporadas. Então, todas elas têm conhecimento. A gente trabalha com esse planejamento e com a verdade, né? E é legal que depois que você estabelece esse pacto,
fica muito saudável. O atleta sabe exatamente onde a gente quer chegar e de que forma que a gente vai chegar. Ju? Eu vou estender uma pergunta para a Bianca, depois para a Bárbara. Bianca, você falou, né, sobre o Palmeiras. E, primeiro, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo com a camisa do Cruzeiro, vem sendo destaque do Campeonato Brasileiro até aqui. Merecidíssima a convocação também para a Seleção Brasileira. E você falou muito sobre a questão de projeto, né? E a Bárbara até traz isso muito bem também, até pelo conhecimento que vem fazendo dentro do Cruzeiro. Você no Palmeiras, no aspecto projeto, você sentiu que não estendeu a sua expectativa? Hoje a gente sabe que o futebol feminino vem crescendo gradativamente, mas a gente vê que ainda alguns projetos não vêm sendo solidificados, consolidados como deveria ser, como o Cruzeiro vem fazendo hoje, com a Kim, a Bárbara, né? Então, a expectativa que você tinha no Palmeiras, ela não foi o que você esperava, né? Bom, eu acho que eu não preciso nem entrar nesse mérito de não o que eu esperava, né? Porque o mundo não roda em cima da Bianca. Mas acho que a estrutura que o Palmeiras me entregava era muito boa, mas a questão foi a diferença que o Cruzeiro estava entrando no futebol feminino. Eu não esperava o tanto, né? Tipo, já falo para vocês, a gente treina no mesmo local que o mais treina. Então, impondo que o feminino tem que estar lá, é uma obrigação, é briga. Não, todo mundo recebeu a gente muito bem na Toca 2. Hoje a gente é integrada, a gente tem campo, a gente tem academia do clube, a gente tem toda a estrutura mesma que o mais. Então, começando por aí, a gente já vê a diferença. Então, acho que não é comparando o Palmeiras com o Cruzeiro. Isso que o Cruzeiro me entregou, acho que fez diferença num todo, não só falando do Palmeiras, mas falando de todos os clubes que eu já passei. O que eu vivo hoje no Cruzeiro é totalmente diferente. Você se sente realmente valorizada e isso faz muita diferença dentro do campo, né? Você chega muito mais pronta quando a atleta se sente bem, feliz, valorizada, como dá errado. Então, acho que é muito pontual o que o Cruzeiro faz e faz você se sentir importante. Não vê o Cruzeiro chamando qualquer tipo de jogador, qualquer tipo de treinador e vai empurrando com a barriga. Não, o Cruzeiro é muito pontual nas contratações, como foi na contratação, né, da Gabi Soares, da Rebequinha, do Jonas. Então, tipo assim, são contratações muito pontuais que vem fazendo diferença e, como eu falei, eles não querem impor o resultado goela abaixo. E sim é uma coisa planejada, como a Bárbara mesmo colocou. Então, a gente sabe aonde a gente quer chegar, mas a gente também sabe das pedras que vão aparecer no caminho. A gente vai saber lidar também, né, com as derrotas, com as coisas não indo no caminho que a gente quer. Então, acho que é muito isso. Não é comparando nenhum clube, mas sim valorizando muito o que o Cruzeiro vem fazendo pro futebol feminino. E como eu falei na minha entrevista, acho que não é só pro Cruzeiro, acho que é pro futebol feminino. A gente hoje é exemplo da muitos clubes e a gente sabe da que a gente tem em mãos e por isso que a gente sempre quer entregar o melhor dentro de campo e fora dele também. Então vamos enxergar essa tabela, gente, do campeonato, como é que tá aqui, pra gente ver o Corinthians ainda na liderança ali com 34 pontos. Depois eu vou até colocar se o Corinthians... Por quanto tempo será que o Corinthians ainda vai ser esse time a ser batido, como a Bárbara trouxe muito bem, né? A gente tem muito grande um eixo São Paulo, né? Até com a própria Federação Paulista, o trabalho que tem feito, o desenvolvimento. Então, a gente tem Corinthians, colocamos aí na tela, Corinthians, Ferroviária, São Paulo. O Cruzeiro aparece ali na 5ª colocação com 21 pontos e a gente depois tem aquela zona ali embaixo que o Atlético Mineiro é muito louco, né? Como que Minas Gerais vive... essa diferença. Um Santos, né, que não tem o que explicar, o Santos está numa posição dessa na tabela, Inter, Kinderman e Atlético Mineiro. E vou até jogar isso para Bárbara. Bárbara, você que viveu o América Mineiro, vive o Cruzeiro, vê o Atlético Mineiro nessa última posição. É uma disparidade muito grande que se vê no futebol ainda de uma forma geral. E o Cruzeiro chega para tentar, e eu fico muito feliz, sabe? Eu falo que é uma gratidão muito grande ver que tem um time mineiro querendo ser protagonista e querendo mostrar caminhos aí pro futebol brasileiro que por muito tempo foi visto com o Corinthians. A gente fala muito aqui, né, Lu, que o Internacional foi visto muitas vezes, é aquele time que vai chegar para brigar com o Corinthians e de repente não. O Cruzeiro é um time que vai chegar para disputar com o Corinthians, com o próprio Palmeiras já tá ali no para-para, 22, 21, para fazer a diferença e ser protagonista no futebol brasileiro?
Posso só acrescentar a sua pergunta, Yara, para a Bárbara já responder? Porque a gente vê, de fato, o Cruzeiro numa ascensão nos últimos anos. Né? Em 2020 estreia na Série A1 e depois, ali nos anos seguintes, tenta se manter na elite do futebol brasileiro, que consegue, né, com muita competência. No ano passado faz a sua estreia no mata-mata e neste ano não só está muito perto da classificação, como já está perto do G4 do Campeonato Brasileiro. Né? Então já está brigando ali com quem fica no topo da tabela, com esses times mais que são mais estruturados historicamente do que o Cruzeiro em relação ao futebol feminino, mas o Cruzeiro já muito perto ali. E já chega a um vice-campeonato de Supercopa diante de um Corinthians. Então já vem conquistando os resultados, os frutos desse trabalho. Bárbara já falou sobre planejamento, que sabe exatamente aonde quer chegar. E aí eu acrescento a sua pergunta, Yara, onde que o Cruzeiro quer chegar? O Cruzeiro ele quer, de fato, bater campeão, ele tem essa meta estipulada, e como tem sido essas conversas com o Pedro Lourenço, Bárbara, que como você já colocou, é um apaixonado pelo Cruzeiro, né, e é um empresário muito forte aqui em Minas, e que chega com um investimento muito alto, chega de uma maneira mais agressiva, mais ousada, que até o próprio Ronaldo Fenômeno, que vem nesse processo de reestruturação do Cruzeiro. Pedro chega de uma forma mais agressiva mesmo, né, nesse momento de investimentos. O Cruzeiro quer bater campeão, exatamente onde o Cruzeiro quer chegar com o futebol feminino. Bom, então respondendo de trás para frente aí, a Kim é uma liderança extraordinária, assim, e ela ajuda muito, né? Nós já tínhamos uma ideia do onde queríamos chegar e de que forma queríamos chegar, mas a Kim chega e dá uma roupagem, uma estruturada. E uma coisa que a gente sempre a gente está fertilizando esse solo, e esse solo ele tem que ser duradouro. Ele não pode ser investimentos pontuais ou ideias pontuais para fazer a gente campeão em um ano. Tem que fazer um time forte todos os anos. De fato, bater com o Corinthians ainda é um desafio. Certamente chegaremos lá, né? Não temos dúvida. Pedro Lourenço chega chancelando tudo que está sendo feito pelo futebol feminino. Tanto que vocês vão acompanhando aí algumas diretorias, havendo troca, havendo reajustes, e um dos primeiros nomes que eles assegurou a permanência é o da Kim, que exatamente ele sabe, ele tomou conhecimento do trabalho muito bem feito, que a gente está conseguindo, né? Mesmo com todas as dificuldades, porque vocês imaginam pegar assim, olha, o ano de 2019 com o Cruzeiro é o ano que o Cruzeiro cai, e tem uma crise financeira, administrativa, ideológica, e os próximos anos ele foi de sobrevivência. A meta era, pessoal, vamos aqui dar as mãos e a gente não vai cair. Logo na sequência a gente começa a pensar no futuro e aí de fato pensar em ser campeão. A ideia é, se não batermos no primeiro Mundial de Clubes, no segundo. Então essa é a meta arrojada que a gente trabalha, porque a gente sabe exatamente a competência de tudo que está sendo feito, né? O Cruzeiro tem uma ideia muito, muito interessante de investir. Você vai deparar com clubes que pega todo o seu orçamento e investe em atleta. Você vai ver talvez outros clubes investindo em comissão técnica. O Cruzeiro ele pega tudo que é importante para a engrenagem do desenvolvimento do futebol feminino, para aquela engrenagem rolar, investe. Então, poxa, mas o Cruzeiro tem capital, tem recurso para ter outras atletas aí de prateleira A, atletas que batem convocação? Sim, tem. Mas se eu investir muito nisso, eu deixo de investir num outro braço que também é muito importante. Então, a gente pensa em ferramenta, a gente pensa em estrutura, porque você tem que ter um bom ambiente de trabalho, você pensa em comissão técnica e todo staff, todo mundo ali foi escolhido a dedo, e aí você também traz as atletas pontuais, como a Bianca bem citou. Essa soma de coisas faz a gente ir crescendo e dá a certeza de que a gente quer ser campeão, quer bater no Mundial de Clubes, e isso vai acontecer certamente. Que legal, que legal. E eu quero já permear, porque vocês falam de sonhos, e aí eu tive agora, na final da Champions, inclusive encontrei com a Aquinho lá, em que a gente teve vamos dizer, o Barcelona, Bianca, sendo praticamente a seleção da Espanha, e temos uma Espanha no grupo do Brasil pensando em Olimpíada. O que dá para sonhar com seleção brasileira, né? Você já disse que quer estar nesta lista do Arthur, inclusive
Você, quando tá lá na Libertadores, talvez tenha sido o pior ano do Arthur ali no Corinthians, pensando em Libertadores, do que aconteceu com o Corinthians de ser eliminado e não tá naquela grande decisão. E hoje, o que que dá para pensar em seleção brasileira, falando de Olimpíada, falando do grupo do Brasil, né? Que você tem atual campeã mundial e a gente tem a atual campeã ali da Champions, a campeã da Europa, que é praticamente a seleção da Espanha dentro do Barcelona. Bom, primeiro, um grupo muito difícil, a gente tem muita ciência disso, a Espanha vem muito bem, mas como eu falei, eu acho que o país todo entendeu realmente o que é o futebol feminino. Futebol feminino é realidade, entrega tudo, não só na seleção, mas também nos clubes, nas competições, chega sempre muito forte, tem uma estrutura muito boa, então isso faz muita diferença dentro das atletas, como eu falei. É muito difícil o grupo, mas eu acho que a gente tem que resgatar, né, aquela visão que todo mundo sempre teve pela camisa da seleção brasileira. Eu acho que a gente tem que resgatar esse orgulho que o torcedor sempre teve de ver a seleção brasileira. Acho que a gente tem que pensar muito na gente também. Acho que por muitos anos a gente pensou muito nas seleções que a gente tem que enfrentar e por vezes a gente esqueceu da qualidade que a gente tem do nosso lado também. E isso acho que tem entrado dentro de campo. Mas acho que com o comando do Arthur, acho que ele tem uma confiança não só de quem está na seleção, mas acho que de todo um país. Todo mundo confia muito no trabalho dele, até por tudo que ele fez por anos no Corinthians e o quanto ele construiu e mudou muita coisa no futebol feminino. Então ele realmente merece o reconhecimento que ele está tendo. Então acho que a gente está em boas mãos, acho que tem um staff muito bom na seleção também. Vivendo essa imersão de 10 dias, mais ou menos, que eu fiquei lá, eu vi o quanto evoluiu realmente a seleção brasileira. E a gente está num caminho muito bom, acho que vai ter esse tempo a mais para o Arthur também trabalhar a equipe e a gente entender realmente melhor o que ele realmente quer para essas Olimpíadas. E acho que aos poucos a gente vai se reencontrando na nossa maneira de jogar, mas acho que eu penso muito mais em focar na gente, claro, ver os pontos fortes da Espanha, como as outras seleções que iremos enfrentar, mas também não esquecer do nosso futebol e da camisa que a gente veste, que a gente sabe o quanto é pesado. Nigéria, Japão e Espanha, só deixando claro aqui qual é o grupo da seleção brasileira pensando em Olimpíada. Ô, Bianchi, como que é pra você, né? Eu já vou passar a bola para os meninos, mas tem muita coisa para se falar. Quando chega numa seleção brasileira e pensando, eu vi uma entrevista sua, não sei se foi para CBF TV, mas você contando que você era do atletismo e de repente vem uma bola na pista de atletismo e você fala, eu posso até fazer o atletismo, mas o futebol é a minha paixão. O que você falaria hoje para Bianca daquela pista, né? Hoje vestindo a camisa da seleção brasileira e na expectativa de uma convocação para a Olimpíada. O que dá para dizer para aquela Bianca lá do sub-17, aquela Bianca novinha que ainda não sabia o que dava para acontecer e contar um pouquinho dessa história pro pessoal? Bom, eu fazia atletismo por conta do meu pai, né? Ele sempre foi muito fã do esporte, ele é muito fã do esporte. E ele via esse sonho dele em mim. E aí na pista, eu estava treinando já há 6 meses, tinha 8 anos. E aí, no meio da pista, como é uma prefeitura onde eu treinava o atletismo, tinha um campo de futebol e ele mesmo fala isso, né? Ele lembra muito bem, com muito carinho sobre isso. A bola veio, eu dei só um bico na bola e nem pensando em nada, só dei um bico na bola para devolver. E continuei treinando normal. E no final do treino a gente ia andando para casa, né? Era um tempinho de distância, assim. A gente ia conversando bastante. E eu falei para ele, pai, se eu fizer atletismo vai ser por você. O que eu quero ser mesmo é jogadora de futebol. Foi desse jeito, do nada. Só tinha dado um bico na bola e eu falei isso para ele. Ele só olhou para minha cara, tipo, como assim, jogador de futebol? Tem? Existe isso? Você tava fazendo atletismo há 6 meses, como que você tá, do nada, você quer ser jogadora? Eu nem sei se existe, se tem esse esporte para mulheres, né? E aí ele começou a ir em lan house, porque a gente não tinha, né, computador, celular naquela época. Ele ia na lan house, via vídeo, né? No caso do masculino, que era o que mais tinha na internet. Aí via vídeo do Falcão, Romário, Ronaldinho. E ele voltava para casa e me ensinava atrás de casa, num espaço mais ou menos de 5, 7 metros que tinha atrás de casa. E começou a me ensinar a lambreta. Então eu falo para todo mundo, não é uma coisa que eu faço agora. Desde os meus 8 anos eu aprendi. Que coisa maravilhosa. Com o meu pai e a finalização, então ele me ensinou muita coisa lá atrás de casa e eu me orgulho muito dessa história, me orgulho muito de tudo que ele abriu mão para me fazer chegar nesse sonho. Então, como eu falei lá nas minhas entrevistas na seleção, acho que não é um sonho da Bianca de agora e sim da Bianca de hoje. Então, me orgulho muito dessa trajetória e o que eu falaria para ela é
caminho vai ser muito árduo, tu vai passar por muita coisa, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Por muitas vezes vão duvidar de você, mas o que você não pode é duvidar de si mesma. Acredite no seu sonho, mantenha a sua fé em Deus. Não precisa pisar em ninguém para você conseguir alcançar as coisas que você, né, tanto almeja, e no final de tudo vai valer a pena, como valeu muito ir para essa convocação, e vai valer muito para a história que eu estou construindo no futebol feminino, que eu sei que vai fazer muita diferença para muitas meninas que hoje, né, sonham em ser jogadoras de futebol. Vou chorar aqui, Ju. Manda a sua pergunta aí, que eu já tô ficando emocionada, porque essas histórias de superação, Bianca, inclusive a gente vai deixar, vamos ver se a gente consegue juntar todo mundo aqui, pelo menos um pouquinho, porque eu acho que quem tá nos assistindo aí nos bastidores, vou deixar até a Ju apresentar, porque ela trouxe essa convidada pra gente. Essa pessoa quer chegar um dia onde você chegou hoje. E essa pessoa, durante essa semana, me emocionou muito, porque falou de uma realidade. A gente sabe que quando a gente tem os campeonatos locais, a gente vê a disparidade de um campeonato mineiro para um campeonato paulista. Infelizmente, ainda é um degrau gigantesco que a gente tem que subir. Então a gente sabe que, de repente, a locomoção entre os estados, né, quando você faz um brasileiro, se às vezes você vai de ônibus, os times do interior, a gente sabe que é um trabalho de formiguinha mesmo o futebol brasileiro. Então, quando a gente vê você chegando na estaca que chegou e poder trazer... Ju, apresenta essa convidada, vamos ver se a gente consegue colocar todo mundo aqui na roda, de quem sabe a gente ter novas Biancas aí, Ju. Eu tenho certeza, né? A Bianca já nos emocionou agora com esse relato e veio um filme na minha mente, a declaração da Sandy. E a Sandy com certeza quer chegar nesse patamar aí da Bianca Brasil. E a Sandy, que é goleira do Pinda, fez uma partida muito digna diante do Palmeiras na última semana, pela segunda rodada do Paulistão. E ela fez uma partida brilhante. E após, né? E se não fosse, foi 3-0 pro Palmeiras. E se não fosse a maestria dela no gol, o Pinda poderia até perder muito mais. Ela brilhou muito e emocionou demais no final, porque ela falou que queria também chegar aonde as atletas do Palmeiras chegou, que seleção brasileira e tudo mais. E você viu a genuinidade através das palavras e olhar da Sandy. Sandy, muito bom dia para você. Desde já agradecemos você e toda a assessoria do Pinda. Fala pra gente, né? Você com a Bianca aqui, olha, de verdade, para todos nós é muita emoção. E ver uma consolidada e ver uma atleta que vem em ascensão, isso é o futebol feminino, viu? Muito bom dia, seja bem-vinda. Quero saber se você tá tremendo nas bases, emocionada de trocar ideia com a Bianca aqui. Claro que eu tô. Bom dia. Bom dia, Sandy. Quero saber sobre esse depoimento lindo que você deu, né? Sobre as dificuldades. Eu tenho certeza que o que você está passando, a Bianca já passou inúmeras vezes, a Bárbara já acompanhou por muito tempo ao longo da carreira. O que você tem a dizer, né, sobre aquilo ali? Veio de um momento, você sentiu realmente aquilo ali? Foi um desabafo? Eu não sei dizer o que foi aquela entrevista. É o que a gente vem trabalhando sempre, e a IEMI sempre falava pra gente sobre futebol feminino, a gente ser resistência. Então, foi do coração, saiu e foi. Tinha consciência da partida que eu fiz, então foi isso.